Se você tem a sua Bíblia aí, você abra comigo no livro de Atos, para nós continuarmos pela Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, essa manhã no capítulo 15. Semana passada nós não tivemos culto, porque foi o nosso retiro de Páscoa, nós fomos para Ponta Negra, e hoje nós retomamos com o livro de Atos, capítulo 15 essa manhã. A maior parte dos versículos estará ali na tela, mas é sempre bom nós acompanharmos com a Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor, que essa manhã, ó Deus, toda a distração, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, caia por terra no nome santo de Jesus, ó Pai. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento das Escrituras, Senhor. Eu oro a Deus que como instrumento Teu, o Senhor use a minha vida essa manhã para falar ao Teu povo, à Tua igreja, Senhor. No nome santo de Jesus, amém. Bom, então, como eu disse, nós voltamos para o livro de Atos dos Apóstolos, né? Esse livro que marca o início da história da igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, dá-se início a esse momento, uma nova era realmente na história da igreja. Os apóstolos que Jesus chama são os seus primeiros seguidores, os primeiros cristãos. E aí outras pessoas vão ouvindo essa mensagem, o evangelho, as boas novas, se convertem e passam a seguir a Cristo, os ensinamentos de Cristo e aos seguidores de Cristo. E esse grupo vai crescendo, essa mensagem vai se espalhando. Jesus, antes de sua morte e ressurreição, ele disse aos discípulos que ele morreria, ele voltaria ao Pai, mas ele não os deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E isso acontece em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles estão reunidos orando, esperando a promessa do Senhor, que eles receberiam o poder para serem testemunhas do Evangelho, e isso acontece. O Espírito Santo desce sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo e saem, são enviados por Cristo. Agora, com o selo do Espírito Santo, com essa missão, com esse propósito de levar as boas novas do Evangelho a toda a criatura. Entretanto, nós sabemos que quando a coisa envolve o ser humano, nem sempre é do jeito que deveria ser, porque nós somos complicados. O propósito de Deus é que eles fossem por toda a região, mas de alguma forma o Evangelho ficou preso ali em Jerusalém, e foi através de perseguição, que nós vimos aqui no livro já de Atos, que eles se espalham, e aí eles vão levando o Evangelho para Samaria, Judéia e outros lugares. Mas o que o Senhor havia prometido se cumpre e acontece. O Evangelho começa a se espalhar, e saindo dos judeus e indo até os gentios, alcançando os romanos, alcançando outros povos, outras pessoas que começam a ouvir a respeito das boas novas, do perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E essas pessoas ouvem essa mensagem, confessam com a sua boca, creem em seu coração, recebem Jesus como Senhor e Salvador e se tornam cristãos seguindo a Jesus. Então, o grupo dos cristãos é formado de pessoas de diferentes histórias. Alguns vêm do judaísmo, outros vêm do paganismo, outros eram ateus, mas todos eles começam a seguir a Cristo. Todos eles começam a seguir os ensinamentos de Cristo, a doutrina de Jesus, o Cristo, o Messias. E Saulo, que foi um grande perseguidor da igreja, nós vimos que no capítulo 9 ele se converte, passa a seguir a Cristo, e de perseguidor ele passa a perseguido. De alguém que odiava a igreja, passa a ser alguém agora que vive para a obra do Senhor. Um exemplo, né, de que não existem pessoas que não possam ser alcançadas pela graça de Cristo. Qualquer ser humano pode ter o seu coração e a sua mente transformados pelo poder do Evangelho, porque há poder de transformação no Evangelho de Cristo. Outrora eu era assim, caminhava, vivia para os meus prazeres, mas um dia eu conheci a Cristo, a minha vida foi transformada e agora eu vivo para a honra e glória do Senhor. Esse era Saulo, que depois passou a ser Paulo, um inimigo da igreja que se torna um dos maiores colaboradores
da igreja, com um chamado especial de levar o evangelho aos gentios, de suportar grandes desafios por amor a Cristo. E é isso que ele faz. Nós vimos no capítulo 13, 14, que Saulo e Barnabé saem em viagem missionária, vão para o Chipre, vão para diferentes lugares, talvez a gente tenha o mapa aí, pregando o evangelho, levando as boas novas de Jesus, sendo usados para a honra e glória do Senhor. Mas nós sabemos que sempre que há uma obra de Deus, vai haver oposição, porque é uma batalha espiritual. A oposição para quê? Para que o reino de Deus não cresça, não alcance, não tire as pessoas das trevas. Mas o Senhor é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Senhor já prevaleceu, e o Senhor vai prevalecer. Essa é uma imagem da primeira viagem missionária de Paulo. Você vê ali a igreja em Antioquia. A partir dali, a primeira igreja formada por gentios, pessoas de diferentes backgrounds, seria, como é que é a palavra para... histórias, né? Histórias realmente. Pessoas que vieram de práticas pagãs, que não conheciam a Cristo, que receberam a Cristo, se reúnem ali. Junto com eles está Paulo e Barnabé, que o Espírito Santo os envia. Eles vão para Chipre, encontram desafios, pregam o Evangelho, Perge, Listra, Antioquia, Icônio, Derbe, e depois eles retornam para Antioquia. E aí o verso 27 e 28 do capítulo 14, falando assim: chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Desculpem a minha voz, é que o meu filho agora está jogando futsal. Teve jogo sábado e aí já viu, né? Foi sábado ou sexta-feira, aí é difícil. Eu falo, pô, vou me conter, mas é complicado. Então chegamos no capítulo 15, o verso 1 fala o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Antioquia é a igreja dos gentios. Alguns homens da igreja cristã da Judéia vão até Antioquia e começam a dizer o seguinte: eles começam a ensinar uma doutrina muito perigosa. Olha o que eles começam a dizer para a igreja lá em Antioquia. Eles falam assim: olha, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não podem ser salvos. Sem o cumprimento da lei, sem a observância da lei, sem a circuncisão, não há salvação. Então esse é um ensinamento que as pessoas estão levando para a igreja em Antioquia. Esses são conhecidos como os judaizantes, pessoas que haviam se convertido a Cristo, entretanto a sua história, a sua bagagem ainda falava muito alto. E eles não conseguiam entender um gentio se convertendo a Cristo. Por exemplo, eu e você recebendo Jesus como Senhor e Salvador, sem passar pelo judaísmo antes. Então é como se eles olhassem para essa igreja, para essas pessoas, para nós, podemos nos colocar nessa situação, e dissessem assim: pô, Alexandre, você é cristão, tem certeza? Acho que você não tem a salvação, porque você não lava as mãos dessa forma, você não pratica os rituais que nós praticamos, você não é circuncidado. Então eles começam a introduzir esse tipo de pressão dentro da igreja. Eles começam a introduzir esse tipo de situação: olha, vocês precisam ser circuncidados. E a grande questão é, eles estão querendo contaminar a mensagem da salvação. Fazer com que as pessoas sintam aquele fardo de: será que eu sou salvo mesmo? Porque eu não pratico essas coisas. Eles se infiltram na igreja e começam a disseminar esse ensino, essas palavras. E realmente era difícil para um cristão com o passado judeu entender um cristão com um passado pagão vivendo para Cristo. Era algo muito conflitante realmente. Mas em Cristo, o cristianismo não é o judaísmo.
Verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então aqui nós vemos o coração pastoral. Paulo e Barnabé, responsáveis pela igreja em Antioquia, quando eles percebem esses judaizantes com essas falsas doutrinas, eles se levantam rapidamente e eles confrontam esses ensinos. Calma aí, como assim? E Paulo, nós sabemos que ele tem toda essa história, porque ele era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele teve que abandonar tudo aquilo, então ele sabia o que ele discutia. E houve grande conflito, grande questão, muitos problemas que se levantaram ali na igreja primitiva. É interessante porque sempre que nós falamos da igreja primitiva, nós usamos a igreja primitiva num exemplo sempre muito positivo. Mas a igreja primitiva também tinha os seus desafios. A igreja primitiva também era formada por pessoas, pecadores salvos pela graça de Deus. E sim, enfrentava desafios como nós também enfrentamos. E esse era um deles, o debate entre o que é necessário para a pessoa ser salva. Como é que uma pessoa realmente tem a certeza da sua salvação? Ela é através da fé em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, ou através da observância dos rituais do judaísmo? Esse é o grande conflito que se instala na igreja em Antioquia. E aí é dito que Paulo, Barnabé e eles vão até Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém é onde estavam quem? Os apóstolos. Os apóstolos estavam em Jerusalém. A grande hierarquia da igreja cristã estava em Jerusalém. E esse conflito, essa situação que surge, é necessário que Jerusalém resolva. Jerusalém dê um parecer. E aí o verso 3 fala assim: a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia, por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito. Interessante, né, por meio deles. É uma viagem longa. Depois põe o mapa aí, Rafa, por favor. Essa viagem de Antioquia para Jerusalém é uma viagem que leva em torno de 3 semanas. E eles estão indo para lá para resolver um conflito doutrinário que surge na igreja, que pessoas que supostamente vêm de Jerusalém estão levando para Antioquia. Eles vêm carregando essa bandeira. Nós fomos enviados de Jerusalém para dizer isso aqui para vocês. Está faltando alguma coisa na salvação de vocês. E uma viagem longa, né? 3 semanas aproximadamente, condições complicadas, sem lugar para passar a noite. Mas o que acontece? Era necessário resolver esse grande problema, esse grave problema. Imagina, é um problema que coloca em risco toda a história da igreja. Imagina se nesse momento eles conseguem introduzir essa doutrina que para a pessoa ser salva ela precisa voltar às práticas do judaísmo. Antes de se tornar um cristão, ele tem que se tornar um judeu. Imagina o fardo e o peso que seria colocado sobre a igreja de Antioquia e os demais que estavam se convertendo. E eles vão no caminho falando do que Deus está fazendo, as pessoas se agradam, mas voltando ainda na questão de resolver um problema, eu estou chamando a atenção a distância que eles precisaram percorrer para ir até Jerusalém. E aí eu pergunto para você, quando você tem um problema, o quanto você está disposto a lutar e a perseverar para solucionar esse problema? Eu conheço pessoas que infelizmente largam mão das coisas muito rapidamente. Surge um problema familiar, surge um problema de relacionamento com o casal, surge um problema de relacionamento entre amigos, surge um problema de relacionamento ministerial. Gente, nós precisamos lutar, nós precisamos perseverar com o objetivo de resolvermos o problema, porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Você e eu temos o ministério da reconciliação. E Paulo e Barnabé fariam o possível para resolver esse problema.
Tivessem que caminhar 6 meses, eles caminhariam 6 meses até Jerusalém. Porque é um problema que precisa ser resolvido. Você e eu, quando enfrentamos problemas que precisam ser resolvidos, nós temos que resolver. Nós não podemos fugir dos nossos problemas, porque quando nós fugimos do nosso problema, ele dá a volta e nos pega ali, lá na frente. Parece que ele some, mas não, ele te encontra em breve, rapidamente. Por isso que os problemas precisam ser enfrentados e resolvidos, por mais difíceis que eles sejam, por mais duros que sejam, por mais dor que isso possa causar. Mas no final, a solução de um problema traz a cura. Você mexe na ferida, ela sangra, mas ali, a partir daquele momento, você vai ver que vem a cura. E eles foram buscar resolver esse problema. Foram até os apóstolos, foram até a igreja em Jerusalém. Verso 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então agora já está Barnabé, Paulo, os apóstolos, todos discutindo essa situação, e aí alguns que haviam crido, que eram fariseus, se levantam e falam assim: olha, eles precisam ser circuncidados, eles precisam obedecer à lei de Moisés. Cristãos com a história do judaísmo viveram sempre a lei do judaísmo e queriam colocar esse fardo sobre os novos cristãos da igreja de Antioquia. Ali naquela reunião estão Pedro, Tiago, os outros apóstolos, Paulo, Barnabé e esses judaizantes, todos discutindo, todos levando o seu ponto de vista, a sua impressão da situação, o que eles acham sobre o assunto, como é que a pessoa deve ser salva. E aí o que acontece? Uma grande discussão, uma discussão sem fim. Eles não podem ser salvos sem serem circuncidados. É como se fosse assim: sem a circuncisão ninguém verá a Deus. Era esse o ensino deles. Fariseus que haviam se convertido. E haviam alguns realmente. Paulo era um deles. Mas Paulo conseguiu largar toda aquela história dele com o farisaísmo. E viver somente para Cristo. Em Mateus 23, 27, o que a gente tem aí? Vê aí, Rafa, por favor. Mateus 23, 27, Jesus fala aos fariseus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Então, um pouco disso, dessa hipocrisia, ainda estava presente nos fariseus, mesmo aqueles que creram. Guias de cego, vocês comem um mosquito e engolem um camelo, A pessoa às vezes estava andando e entrava um mosquito na boca, porque não podia comer um animal com sangue. Então ele fazia aquela coisa para botar o mosquito para fora, para não se sentir contaminado. E Jesus traz isso à tona: vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. E eles estavam querendo colocar esse fardo sobre a igreja, esse peso sobre a igreja. Verso 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Então, Pedro se levanta no meio de toda aquela discussão, muita discussão, e fala: irmãos, vocês sabem que Deus me chamou para ministrar o evangelho a um gentio, para que eles crescem. Ele até usa assim: dos meus lábios, como eu estive ali, eu fui usado por Deus para isso. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, tenta imaginar essa cena, esse grande conflito,
E aí é necessário que um líder da igreja, um apóstolo, se levante e fale assim, olha aqui, gente, eu fui chamado por Deus. Eu, da minha boca, levei o evangelho a um gentil. Nós sabemos quem é esse homem, o centurião Cornélio, um oficial romano. Pedro teve uma visão de Deus, dos animais puros e impuros. Lembra? Ele estava com fome no terraço de uma casa, ele tem aquela visão, o cheiro da comida está subindo, e aí a visão falava assim, Pedro, mata e come. Ele, Senhor, nunca, jamais mataria e comeria um animal impuro. E aí o Senhor depois revela para ele, Pedro, na verdade são homens, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. O Senhor estava preparando Pedro até para esse momento aqui. E Pedro se levanta e fala, gente, olha aqui, primeira coisa, o evangelho sendo levado aos gentios, não é coisa nem de Paulo nem de Barnabé, é a vontade de Deus. O Senhor me mostrou isso em visão, eu com os meus próprios lábios preguei o evangelho a um gentio, e mais, o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Se o Senhor derramou sobre um gentio o Espírito Santo de Deus, quem sou eu para negar a salvação, o evangelho para eles? E Pedro fala, dando-lhes o Espírito Santo, como concedeu a nós. Então é necessário ele se levantar e falar, e aí ele fala assim no verso 9, ele não faz distinção entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Imagina essa situação, Pedro, Barnabé, Saulo, judaizantes, toda essa discussão, Pedro levanta, ele fala da experiência dele, e prestem atenção nesses detalhes que eu vou falar agora. Pedro fala de uma experiência que ele viveu, uma visão que ele teve, como Deus o usou para levar o evangelho à casa de Cornélio, e como Cornélio recebeu a Cristo, mas junto com a experiência nós precisamos ter o embasamento bíblico, porque apenas das experiências surgem as loucuras, as distorções. Então a experiência precisa ter um embasamento bíblico. E a discussão era, né, o que está acontecendo, por que o evangelho chegou a eles, chegou aos gentios? E aí, o verso 10 fala assim, deixa eu ver se já é o 10, de Tiago, vamos lá para o verso 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, Pedro deixa muito claro, gente, nós não podemos colocar sobre eles um fardo que nem nós nem os nossos antepassados puderam carregar. Como é que a pessoa é salva? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são salvos pela graça através da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Pedro precisa deixar isso muito claro naquela reunião importantíssima, o Concílio de Jerusalém. Como a pessoa é salva? Ele precisa viver os rituais, ele precisa viver na lei. Ele precisa praticar essas coisas ou é através da graça de Deus, fé na obra consumadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Gálatas 5:1, pula alguns versículos, Rafa, por favor, vai lá em Gálatas 5:1. Fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Outrora nós éramos escravos dos prazeres da carne, mas o Senhor nos libertou. É interessante porque quando eu vivia no mundo eu achava que eu era livre para fazer as coisas, mas não, eu era escravo da carne. Eu não conseguia chegar no final de semana e dizer assim, bom, hoje eu vou dormir, vou ficar em casa. Não conseguia, minha carne queria mandar em mim ir para a rua. Depois que eu aceitei a Cristo, Cristo me libertou, agora eu decido se eu vou sair ou se eu vou dormir. Porque eu fui liberto em Cristo. Às vezes a gente acha que a gente é livre, mas a gente se torna escravo do pecado.
É o pecado quem direciona a vida das pessoas, é o pecado quem faz com que a pessoa está escravizada a uma maneira de viver, a uma forma de pensar, a certas condições de vida. Mateus 23, 4 fala assim, o próximo versículo. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso falando dos fariseus, dos mestres da lei, que queriam colocar fardo nas pessoas, mas não viviam. Olha, você tem que viver assim, mas eu na minha casa não faço nada disso. Mas vocês têm que fazer isso. Era esse tipo de fardo que eles queriam colocar na igreja. E Pedro se levanta e diz que não, ninguém vai carregar esse fardo. Cristo nos libertou. Infelizmente existe isso muito na igreja hoje. A pessoa fica com aquele peso, aquela culpa, aquela condenação, sempre pensando que perdeu a salvação, sempre achando que, e agora? Lembra? O assunto, havia uma grande discussão. Pedro levanta, fala da experiência. Aí o verso 12 fala assim, toda a assembleia ficou em silêncio, verso 12. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então há um grande silêncio quando Barnabé e Paulo começam a falar do que aconteceu na primeira viagem missionária. Conversão, Elimas que fica cego, Sérgio Paulo que se converte, o homem mais importante da ilha, apedrejamento, são chamados de deuses, Zeus e Hermes, e Paulo quase morre, tudo aquilo, eles estão falando, uau, então a mão de Deus está com vocês realmente, o Senhor está nesse plano, realmente o que está acontecendo entre os gentios é um propósito do Senhor. O paralítico de Listra que é curado, tudo aquilo que nós já vimos. E aí, verso 13, vem o embasamento. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Então, agora, um outro apóstolo se levanta e toma a palavra. E disse, irmãos, ouçam-me. Simão Pedro, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então, ele falou, olha, Pedro realmente já falou agora anteriormente como o Senhor... Ele olha assim para os gentios, ele quer uma nação formada de gentios para a honra e glória do seu nome. Essa é a vontade de Deus, sim. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Então Tiago se levanta, esse não é Tiago, irmão de João, que já havia sido morto, esse é um outro Tiago, possivelmente o filho de Alfeu, ou o irmão, meio-irmão de Cristo, que se levanta e fala, olha gente, o Senhor sim, Ele quer chamar os gentios. E como Ele disse, depois Ele voltará a restaurar a Israel. Então Ele começa a mostrar para eles que não, isso aqui está nas Escrituras, é plano de Deus sim. Não podemos colocar fardos sobre o que Deus está fazendo. Já viu que a dificuldade muitas vezes é colocada pela própria igreja? É a própria igreja que cria a confusão, é o próprio grupo que deveria estar unido, que está se dividindo, que está brigando, que está enfraquecendo a igreja. Alguns versículos que falam sobre isso, Salmo 86, verso 9, fala assim, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Então isso o quê? Os gentios. Tiago está trazendo a atenção deles para isso. Olha, está escrito que até as nações também servirão ao Senhor. O Senhor não é exclusividade nossa, de Jerusalém. Próximo versículo, Isaías 11:10, ou 42:6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça,
segurarei firme a sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Então está muito claro que Jesus morreu por todos. Está muito claro que o evangelho é sim para ser levado aos romanos. Imagina para eles, os judeus naquele momento, que são oprimidos pelos romanos, receber assim, poxa, o nosso Deus também ama esses caras aí. Sim, o nosso Deus também morreu por esses caras aí. Sim, o evangelho também é para eles. E não, nós não podemos colocar esse fardo que nem os nossos antepassados conseguiram cumprir ou suportar. Esse fardo da lei, da hipocrisia. E interessante esse ponto que eu queria destacar com vocês. Pedro fala da sua experiência. Tiago vem e junta com a palavra. Quando você tem uma experiência, é importante que a palavra confirme essa experiência. Porque às vezes o cara teve uma experiência, Deus me deu uma unção, né? Surge muito isso, a experiência de alguma unção nova, mas não tem embasamento bíblico. Daí surgem as heresias, daí surgem as falsas doutrinas. Então é importante que a experiência seja acompanhada assim pela palavra, pelo embasamento bíblico. E aí, aquela discussão toda teve um fim. Estão chegando a uma conclusão, estamos terminando, aguenta aí, não dorme não. Verso 20. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais estrangulados e do sangue. Então, é meio que eles chegam aqui a um consenso sobre alguns pontos. Né? Alguns realmente são muito claros, outros é meio que, é até para que o meu irmão não tropece. E os pagãos que se converteram, tinham na sua história, muitas vezes, pegar alimentos que eram sacrificados aos ídolos no templo e meio que santificar aquilo. Para um que veio do judaísmo, ele não conseguia, de maneira alguma, chegar nem perto de uma coisa que foi sacrificada aos ídolos. Então, olha, por favor, evitem comidas que foram sacrificadas em outros templos, comidas que foram sacrificadas aos ídolos. Os judeus tinham uma própria dieta que Deus deu para eles, então tenta chegar a um bom senso. É igual a gente aqui, na nossa liberdade em Cristo, onde eu faço alguma coisa que eu procuro não fazer com que você tropece, você procura não fazer com que eu tropece, né? E a gente procura, baseado na palavra de Deus, vivendo a nossa liberdade, ainda assim respeitar uns aos outros e acima de tudo, a palavra de Deus. A carne com sangue, né? Os judeus eles sangravam o animal para que a carne toda saísse, o sangue todo saísse, porque a palavra diz que a vida está no sangue. Então era inconcebível beber o sangue. E os gentios, o que eles faziam? Eles gostavam da carne com muito sangue. Então eles sufocavam, estrangulavam o animal para que a carne meio que ficasse cheia de sangue. E isso era uma pedra de tropeço para os judeus. Não, tem que deixar esse sangue correr antes de comer o animal, de cozinhar, de preparar o animal. Essas são as coisas que eles escrevem na carta para a igreja de Antioquia. Olha, não comam alimentos sacrificados aos ídolos, não comam alimentos com sangue e evitem a imoralidade sexual. Imoralidade sexual é qualquer tipo de relação sexual fora do relacionamento homem e mulher, fora do relacionamento conjugal do casamento, da fidelidade entre marido e mulher. Qualquer outro tipo de relação sexual é fornicação, adultério, as filias todas, relações pecaminosas. E o cristianismo, a igreja fala, mantenham-se fora disso. Homem com homem, mulher com mulher, pecado. A única relação sexual permitida, abençoada por Deus, é a entre marido e mulher no leito conjugal. O resto está em pecado. E eles falam, olha, cuidado com isso, porque os pagãos tinham, né, todas aquelas festas pagãs,
orgias e milhares de coisas que poderiam, de repente, querer trazer isso para dentro da igreja. Da mesma forma que os judaizantes estão querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Os pagãos poderiam querer trazer o paganismo para dentro da igreja. A gente sabe que isso aconteceu lá na frente. Uma mistura de cristianismo com paganismo, uma confusão só, que você não sabe mais. O evangelho ficou contaminado por alguns momentos da história da humanidade. Mas graças a Deus o evangelho é soberano, né? E permanece vivo, e o Senhor não permite que ele se contamine. Mas esses são os 3 pontos que eles chegam à conclusão nesse concílio, nessa reunião em Jerusalém. Abstenham-se da carne sacrificada aos ídolos, abstenham-se da carne com sangue, abstenham-se da imoralidade sexual. E aí eles falam assim no verso 21, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Em outras palavras, gente, não dá para colocar Moisés sobre a vida das pessoas. A gente lê Moisés a vida toda, todos os sábados, e nem por isso nós chegamos a esse relacionamento com Deus. Nós sabemos hoje aqui, cristãos que vêm do judaísmo, que nós somos salvos pela graça através da fé, não por obras. Ninguém chegou à salvação por seguir a Moisés. Não vamos colocar Moisés sobre eles, a lei e o seu fardo, o seu peso. 22, então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles a enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Então, eles chegam a uma conclusão, escrevem uma carta, e como aqueles primeiros que foram lá e causaram todo esse tumulto não haviam sido enviados por Jerusalém, agora eles decidem assim, nós vamos enviar nossos representantes para levarem essa carta, junto com Paulo e Barnabé. E eles escolhem Judas, chamado Barsabas, e Silas, para levarem essa carta. Terminando, soubemos que alguns saíram do nosso meio, né? Isso já é o teor da carta para a igreja em Antioquia. Olha, nós soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Então esses caras saíram sem serem enviados, saíram dizendo que eram da igreja de Jerusalém, mas na verdade eles estavam perturbando a cabeça do pessoal em Antioquia. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os amados irmãos Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, os líderes da igreja de vocês, voltam acompanhados de representantes da nossa igreja, para levar a nossa palavra sobre esse conflito todo. E olha que interessante, estamos enviando Judas e Silas. Na hora de ler a carta, Judas e Silas deve falar, sou eu, né? Deve dar aquele tchauzinho assim, do lado de Paulo e Barnabé. Estamos enviando Judas, bom dia, boa tarde, sei lá, que horas eles receberam a carta. Para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada além das seguintes exigências. Então, na carta dizia, olha, a nossa discussão, e principalmente a direção do Espírito Santo, que foi tomada no testemunho de Pedro, com a sua experiência, e no testemunho de Tiago, com as Escrituras, chegaram à seguinte conclusão: não vamos colocar fardo nenhum sobre vocês, apenas que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. E aí eles terminam a carta, uma carta simples. Interessante, só alguns detalhes aqui desses homens, né? Silas e o outro rapaz que foi enviado, Judas, fala assim, pessoas que foram provados conosco. Não foi qualquer um que eles enviaram para Antioquia com essa carta, pessoas que haviam provado a sua fidelidade na obra de Deus.
pessoas que haviam sido testadas já na obra de Deus, homens que, olha, nesses vocês podem confiar, o que eles disserem realmente é o que é o ponto de vista nosso aqui dos apóstolos em Jerusalém. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Eles estavam preocupados, né? O que será que Paulo vai nos trazer, e Barnabé? O que será que a igreja em Jerusalém vai falar para nós? Que tipo de fardo? Será que realmente nenhum de nós é salvo? E aí eles sentem esse alívio quando veem que nenhum fardo é colocado sobre nós. Nós temos liberdade em Cristo. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado ali algum tempo, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Então, eles não apenas entregaram a carta, eles ficaram ali um tempo, ministraram a igreja com os dons que tinham, de profecia, de encorajamento. Aí chega a hora de voltarem para casa, Judas volta, mas Silas diz que ele decide permanecer em Antioquia. E o último versículo dessa manhã, o verso 35, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, esse é um momento maravilhoso da igreja em Antioquia. Já com essa decisão da igreja de Jerusalém, tendo como seus líderes Paulo, Barnabé, Silas e muitos outros. E o que acontece? Muito ministério, muito encorajamento, muito fortalecimento, e a igreja de Antioquia que crescia e se fortalecia. E que o Senhor faça isso nas nossas vidas, né? Nós sabemos que vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar adversidades, mas aquele que permanece no Senhor vence o mundo, porque o Senhor venceu o mundo. Que os nossos olhos e os nossos corações permaneçam sempre em Cristo. Ainda como nós cantamos, ainda que os montes desabem sobre nós, ainda que as adversidades se levantem, meus lábios jamais deixarão de louvar e engrandecer o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que esse seja o nosso plano e o nosso propósito, porque Ele é digno.